2017. Foi 40 mil, assim, de uma vez. 6 milhões de views. O vídeo viralizou, o que ela fez. Viralizou, que eu imitei a voz do Google e Cebolinha cantando Ragatanga. Porque Ruge tava voltando em 2017, vocês lembram? É verdade. Não lembro, mas... Mas tava voltando. Era o assunto, assim. Era o assunto. Sei, tava num hype ali. Só que eu não fiz pra viralizar. Aham. Eu fiz porque eu postava vídeo cantando às vezes, aí tinha lá 2 curtidas, 3 curtidas. Aí eu falei, caramba, acho que eu vou imitar. Vi a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha, fazendo um vídeo de dublagem. Falei, vou começar a imitar. Fui tentando, foi uma porcaria no começo, mas continuei treinando, peguei o jeito e imitei lá no McDonald's, pedindo um McFrozen de Sprite com a voz do Cebolinha. Aí eu falei, eu quero um McFrozen de Sprite, por favor. Gravou isso, soltou no Facebook, que era onde viralizava na época, vocês lembram disso? Claro que eu lembro. Aí viralizou no Facebook, comecei a ganhar seguidor, e aí continuei como DJ, cantora, imitação, postando vídeos, focando um pouco no conteúdo, um pouco nesse trampo com eventos, até que chegou o que a gente tava falando da pandemia, eu perdi todos os eventos, comecei a focar só na internet, e aí foi quando começou a onda de videocast. E aí eu fui no Master Podcast, que era do Vinheteiro, com o Zé Graça, vocês lembram desse? Lembro, Vinheteiro. Zé Graça? Foi um dos primeiros videocasts depois do Flow. Eu lembro do Vinheteiro, claro. O Zé Graça... Se quer saber que você... ele é meio aquele cara do esporte que morreu. Interrogação, é igual. Da mesma família. Ele falou pra mim... Palmeiras! O Vinheteiro O falou... nome dele lá, a voz do Google me excita, meu. A voz do Google me excita. Aí eu lembro que o Zé Graça mandou falar assim, fala que ele é virgem de 40 anos, antes do programa começar. Aí eu, você é um virgem de 40 anos. Aí o programa viralizou, era o Master Podcast esse. Aham. Que acontecia dentro de onde? Dos estúdios Flow. Foi o primeiro videocast que pegou emprestado o estúdio do Flow. Tá. Muitos pegaram, né? Muitos pegaram. Sim, pra caramba. E aí, nesse começo... enfim. Exato, foi na mesma época. Eu lembro que eu fui convidada pro Master, e aí daí ia ter uma reunião do Podpah uma semana depois. Isso naquela primeira casa. Não sei, vocês chegaram aí nessa? Fomos. Sem ser a que tinha escada. Lá na puta que lhe os pariu. Que era... Na Zona Leste. Não, uma antes. Não, nós somos antes. Era Antes. térreo, Nós assim. somos uma vez Era lá na Zona Leste. Isso, também. É lá Também, na lá Vila na- Monumento. Isso. Era na Vila Casa Monumento. do Chapéu, uma rua pra cá, rua pra lá, rua pra cá. Isso. rua. Segunda-feira. Todas nós. são, mas aqui tinha escada? Segunda-feira A pergunta nós. é essa, tinha... Tinha escada a casa que você foi? Não. Então tá, Então tem foi chance de essa, ser, tem chance de ser. E aí eu Tinha fui... um jardim na frente, parecia uma casa de vó, assim. Essa era a Vila Ixi, acho Mariana. que todas. Não é Vila Mariana, não. Era na Zona Leste. Então. Bom, enfim, era uma delas. Enfim, daí... Em Foram 2000 muitas casas. Aí mudou pra essa agora que tem elevador, que tem... Isso. essa tá chique. Essa tá chique. Tem umas crianças. O Vênus, A o gente Vênus é contratou. lá. O Vênus é lá. O Vênus é lá. Mas vocês sabiam que essa casa que é agora eu fui visitar, eu e o Monark, antes da gente ter o Vênus. Caralho. Antes da gente ter o Vênus. Porque É eles já estavam mesmo? querendo aquela casa, Tá. só que tiveram uns problemas e a gente acabou mudando pra outra e só depois, um ano depois, pra essa. Mas eu fui visitar com o Monark, eu lembro que era uma casa de família mesmo. Onde o Flow era uma sala Um de ateliê. artesanato, um ateliê de uma mulher. Tipo, aquele espaço inteiro ela usava como ateliê. Gigante, hein? Porra. Onde o Vênus era um quartinho de criança, com suíte, assim. Mas aí, em 2020, teve o Master Podcast. E aí, os cortes foram bem. E eu lembro que quando eu saí do Master, eu falei pro Serginho, que é irmão do Igor, né? Que produziu o Flow. Falei, me chama aí. Quando vocês quiserem, eu venho no Flow. E o Serginho falou, tá bom, valeu, garoto. E aí... Legal, bacana. Eu saí... Qualquer coisa eu te ligo. E aí, meses depois, ninguém falou nada, né? Mas eu queria ir, porque eu achei legal esse lance de videocast. E aí, 3 meses depois, o Flow me chamou como convidada. E aí, no ao vivo, o Igor e o Monark falaram, tu total tinha que ter um podcast. Tinha que ter um podcast mesmo. Eu falou mais ou menos assim. Eu concordo. E aí, eles falaram isso e aí a gente começou a plantar essa ideia de ter... Porque não tinha videocast feminino no Brasil. Aham. Não tinha, não existia. Nenhum. Não, você Verdade. já fazia lá. Podcast. Videocast, não. O videocast é isso aqui. Esse formato feminino do Brasil não com tinha. mesa e televisão, não, Isso, é verdade. E quando eu fui, o engraçado é que eles acharam que eu era mesmo a voz do Cebolinha do Google. Tá. E aí eles me apresentaram assim, já quebrei a expectativa na hora. Eu falei, não sou eu. Aí o Igor riu muito, assim, falou, caraca, mano, que menina doida. E aí fui contando das histórias da minha família árabe, fui contando um monte de coisa aleatória, eles acharam uma pessoa interessante, assim, não sei o que deu na cabeça. Aí falaram, você tem que ter um videocast. O que eles acharam? Aí, eu fiquei
3 meses sem receber nenhuma mensagem depois dessa. Zero notícias. Zero notícias. Zero resultados. Zero resultados Vamos encontrados. fazer e Vamos acabou fazer, e já é, ficaram já é. quietinho. Ela achou que tinha morrido a ideia. Imagino. Daí eu falei, não vou encher o saco dos caras. Os caras têm mais o que fazer, né? E aí eu recebi uma mensagem, E sei lá. nessa sem fazer nada. Eu tava... Não, DJ, cantora. Não. Não tá na pandemia? Tava. Não, eu focando nos meus conteúdos. Tá, na então, internet. postando no YouTube, postando Tá. em todas as redes sociais, foquei Aham. nos meus conteúdos. Continuei trabalhando com Tá. isso, publicidade. E aí, o irmão do Igor mandou uma mensagem em janeiro de 2021. Escolhe a cor da tua cortina aí. Caralho. E aí, foi aí que a gente reuniu. A gente se conheceu, eu e a Cris, em janeiro. Porque é aí que a gente reuniu pra falar como é que vai ser o projeto. Quem vai ser Mas host? deixa eu entender uma coisa. Vocês são escolhidas separadamente? Separadamente. Sim. Você não conhecia Aí, nem mas a você Yas conhecia estava na ela. reunião quando surgiu o meu nome. Sim. Tá, Porque a gente tava olhando opções. Tipo, quem que vai apresentar? entendi. Ok, vamos olhar opções. Precisa ter Entendi. tais características. Precisa ter... Era uma junção de características que a Cris... Ela foi passando em todas. Coisas que as outras meninas não estavam passando. E aí o Igor ligou. Franja, tinha que... Do Jaça. Franja do Jaça, Do beijo! Robson Jaça. Robson Jaça, seu maravilhoso, obrigada. Ele é Robson, incrível. Robson é uma Tava voz lá. bonita, né? Ele tem uma voz de locutor. Você quer o É cabelo isso. como? É. E aí, Cris, tudo bem? É isso. Poderão, né? Mas naquela época não era Franja do Jaça ainda, não. Eu não tinha esse poder. Ainda não, né? Não, ainda Mas não. vamos lá. E aí o Igor ligou pra ela. E aí, conta da sua parte. E eu já conheci o Flow, já tinha ouvido falar, algumas pessoas Aham. estavam indo e eu tava naquela de, poxa, eu queria muito ir, mas eu não queria pedir, tava naquela assim, né? Aí chegou a mensagem do Igor falando assim, oi, Cris, Igor do Flow e tal, daí eu, yes, vou fazer o Flow. Foi a única coisa que eu pensei, falei, oba, vou ser convidada pro Flow. Tem como você dar um pulo aqui? Eu falei, claro. Pô, eu não na sabia hora. como funcionava. Eu falei, Aham. vai que ele quer conversar antes, Sim, sim. quer fazer uma pré-pauta. Eu não sei, cara. Eu falei, vou, claro, vou. Lógico. Tô aí. Aí eu cheguei e foi muito engraçado, porque ele falou assim, então a gente tá pensando em fazer um flow de meninas, né? Porque a ideia... Flow delas. O flow delas. A gente não sabia o que seria ainda. Então, pra explicar a ideia... Machismo estrutural, né? O flow delas. Não, porque, né? entende? Não tinha... tipo assim, eu tô querendo um bombril. Tô querendo fazer tipo um bombril. Era isso, entendeu? Aham. Era o Não conceito. tinha outra referência. Não tinha outra referência. Aham. Então, estamos querendo fazer um flow de meninas e tal, não sei o quê. Eu queria saber se você topa. Aí, na minha cabeça, na hora, eu falei, bom... Ele vai conversar com umas 40. Tô numa seletiva. Vai escolher testar umas alguma, 10. É. Pra ficar na dúvida entre duas e escolher, beleza? Aí ele falou que a gente queria saber se você topa. Eu falei, topo. Ele falou, então já é. Eu falei, já é o quê? Ele falou, já é. Bora, começa. Assim? Modelo Assim. Igor de negociação. Ele até Vocês contou isso não outro se dia. conheciam. A Não. gente não se conhecia. Ele até contou isso outro dia que ele falou, a Cris Caralho, tira sarro de mim até hoje, que foi a contratação mais rápida da história. Porque foi exato. A gente ficou conversando 5 minutos. 1 minuto foi isso. Os outros 4 eu fui mostrar o antes e depois da minha cirurgia. Uhum. A gente ficou rindo. Ele foi mostrar quem que eu era. Os outros 4 minutos... Se Caralho, conheceram, louco, foi uma velho. junção do Igor com o Monark. Pensaram assim, ó. Plim. Porra, legal pra Aí- caralho. Puta sacada. Aí a gente marcou um café Foi. pra Não, se conhecer. conhecer. A gente marcou uma reunião antes disso, Puta que lá no pariu. Flow. A reunião foi maravilhosa. Lá no Flow, nessa Amo. segunda casa que já era. E aí tava o Igor, tava o Monark e tal. Chegamos as duas aqui assim. As duas, tipo... E aí, olha a ideia do... Situação esquisitíssima. Exato. né? Não Vocês tinha não se nome. conheciam. A gente não se conhecia, não tinha nome, não tinha... A gente só tinha um sonho. E Aham. aí, o nome que tinha ficado pra ser o Vênus era Petecas. Bom nome. Gostei. Gostou? Petecas. Por que Petecas? Porque não pode deixar a peteca cair. Petecas lembra Pepecas. É, eu gosto muito. Era Peteca. Era isso. É bom o nome. E aí, essa reunião foi pra falar do nome. Aí chega o Igor... Não, chega o Monark e fala, e aí, o que vocês acharam do nome? Petecas. A gente, entenda, estávamos nos conhecendo, Sim. conhecendo todo mundo. Aí a gente fez assim, bom, né? Aí o Igor, Legal. a gente desse jeito. Mas como é que a gente explica, entendeu? Tipo, se for esse, vai ser. A gente meio assim, É. bom, legal. Mas... Aí o Igor, É uma merda! Deixou uma bosta. É, uma aí a merda. gente foi fazer um levantamento de nomes, Foi. listar várias opções. Aí fomos, de fato, pensar nisso. Mas assim, pensar nisso, no caso, pra ontem, porque já era dia
10, 12? Já era dia 10, 12 já. Tinha que Ia começar, estrear. porque o tempo tava correndo. Outras pessoas iam começar, entendeu? Uhum. E a gente precisava do Entendi. pioneirismo ali. Mas aí a gente teve essa reunião prévia de nomes no mesmo dia que a gente tava vendo os nomes de pessoas que iam apresentar. Então a gente não tava muito assim, com umas ideias top de nomes. A gente tava mais focado em quem ia ser host. E aí até o Monark falou, molejo. Era outra ideia de nome. Molejo? Que porra, Nada a nome... ver. Porque Fumou ele um baseado podre, né? Era Molejo. Molejo, era petecas. Eles queriam uma ideia de fluidez igual do Flow. Aham. Entendeu? Tá. E aí também... Flau. Flau foi mesmo uma... Flowers. Pensamos em Glow. Glow. Foi uma ideia do A gente Danilo. pensou Glow. O Danilo que deu essa ideia. Porque Glow, Glow legal. seria tipo assim, flow, só que com brilho. Glow. Isso é legal. Aham. Só Mas, o que a gente pensou quando veio essa ideia, faria muito sentido Glow, um quadro dentro do Flow. Aham. Glow como um outro programa Glow, é muito... na linguagem do Cebolinha, linhas aéreas, né? Então. Glow. E Glow, no linguagem de Cebolinha, é crescer, né? Grow. Glow, verdade. Mas aí vai, continue. E aí, a gente se conheceu e marcou uma reunião num café. A gente ficou 4 horas conversando. Fechou porque- o café, fomos pra outro lugar. A gente foi Quem pra sou eu, quem é padaria. você? Mas com Isso, essa cara de pau aqui fica fácil. Isso é cara de pau. Cara, Mas essa cara de pau um faz qualquer detalhe, porra isso aqui. Um detalhe muito interessante, que a gente foi conversando, era a primeira vez na vida que a gente se via. E a gente foi vendo que a nossa vida, em pontos, ao mesmo tempo da nossa vida, aconteceram coisas Altos que, e tipo assim, ó, baixos. eu tava indo aqui e Yas tava indo aqui. Em dado momento aconteceu alguma vida que fez assim, e a vida da Yas fez assim. E a gente ficou indo. Tipo, mesmo mês e mesmo ano. Entendeu? Caralho. Mas pra coisas completamente diferentes. A gente só tava com a cronologia, um gráfico assim, muito parecido. Vocês estavam em paralelo. Isso. Paralelo. Isso. velho. E Bom aí, nome, paralelo. Paralelo. Em dado Paralelas. momento fez Paralelas assim. é legal. É um bom nome. E a gente foi. Ó, um Mas- bom nome. Se vocês quiserem sair do flow, entrega o Paralelas. nome e cria o Paralelas. 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 Olha! Gostei E o desse meu nome. é Ticaracatica com bola. Que bosta! Bom, a gente, Não, esse é vai, bom a gente vai nome. começar a fazer aqui agora, nesse estúdio. Pô, boa. Paralelas é bom, hein? Ih, já vão roubar. Ih, já Então, era. Já era. Óbvio. Não, Veiga, se Óbvio. você estiver assistindo isso, O Veiga mais é nosso legal programador. É pedir pro Registra. Veiga registrar uma coisa que a gente vai roubar de menor sentido. Paralelas Que é ideia. bom. Paralelas é bom Paralelas mesmo. é bom. Paralelas é bom. E aí, no dia 26 de janeiro de 2021, a gente começou o Vênus sem convidado, quase sem logo. Quase sem logo, o Helder E o Rodrigues, que Vênus nos veio da salvou. onde? O Helder, o Helder. O Helder. O Por quê? Helder Rodrigues. Eu sou muito amiga do Helder. Pô, traz ele aqui. Ele é eu maravilhoso. amo. A gente Puta, queria levar ele lá tá também. amarrado, né? Tá amarrado? Com os contratos dele. Mas enfim, aí o que aconteceu? A gente não estreava naquele dia, a gente não tinha logo, as opções que estavam chegando a gente não tava curtindo. Eu entro no Instagram 9 horas da manhã, vejo o Helder acordado. Eu falei, tá, e ele falou, eu falei, pô, bem feito. É tu Agora mesmo. você se ferrou. Porque ele Porque é... ele é top. Ele É. não faz mais porque ele não tem mais tempo, mas ele é top de arte, de tudo. Que legal. E eu falei, é o seguinte, a gente precisa disso. Ele falou, me manda a referência, mandou uma referência, ele mandou, a gente mandou, todo mundo aprovou. É. Todo mundo aprovou na hora que ele A mandou. logo. Porque antes a gente tinha pedido uma que ficou parecendo uma bola de basquete. Vocês Depois, pagaram, O símbolo hein? do rei do Do gado. rei do gado. E nesse dia que ia estrear o Vênus, uma curiosidade legal. Eu estava na Record, porque eu estava trabalhando lá em paralelo. É. E, inclusive, você participou do programa que eu trabalhava. Mas você não sabia que era eu, porque eu tinha uma cabeça de TV. Que foi lá no Geraldo Luiz, no A Noite é Nossa. Caralho. Lembra disso? Ela era a TV. Tinha uma TV, uma assistente de palco que ficava com uma cabeça de Cara, TV. Que maravilhoso Eu era essa. isso. Você sabe que aquele foi o último programa, né? Eu sei. Nós encerramos. Aquele dia foi comoção, eu tava comoção. Isso. Eu tava avulso pra caralho. Numa produtora. Numa produtora. Aquele foi o último programa. Então agora o Bola Eu tá feliz sei. que ele pode me chamar de podcast e ela de De TV. televisão, pronto. Televisão. Eu fui meio Maravilhoso. Maurício Meirelles. Foi, assim. encerrou o Cabeça de programa. televisão. É porque também aconteceram várias coisas. O seu Que dia foi maravilhoso, com o Geraldo Luiz ou foi com o Bate? Com a Mauri Júnior. Não, mas foi quem tava apresentando, era o Bate? Ou era o Geraldo? Não, o último dia do Geraldo, que ele ficou doente. E isso, aí começou a tudo Bate. desandar. Isso. Isso mesmo. Eu fui nesse último aí. Ah, tá. Então, eu O último continuei. dele, que foi porque o Bate aquele- substituiu. Aquele Continuou como sertanejo televisão. que é todo... Como televisão. Thierry, Não, Não. aquele que é todo plastificado lá, o o Eduardo. Eduardo Eduardo Costa. Costa. Foi esse dia. Isso, e eu tava lá e eu te vi assim, te cumprimentei de TV. É. E você não Eu fui sabia. legal, fui legal. Foi legal. Mas Você não dá falei, pra e saber aí? que era você nunca. Pois com é. a voz de E E eu TV. ficava falando, e aí, GG? E dançando lá no palco. E aí eu tava nesse programa esse dia. Provavelmente era o seu. Eu tava o Mauri Júnior, Provavelmente- que o Mauri Júnior foi. Isso, eu lembro. É. E foi muito legal, assim, esse projeto. Mas aí a Cris falou, cara, enquanto você tá aí,
você tá trampando, eu vou adiantar tudo. Começou a disparar mensagem pro Helder, começou a ver quem ia ser nosso convidado, porque a gente não tinha convidado, a gente não sabia nem como a gente faria a abertura do programa, cara. E foi muito legal nesse momento, porque ali, como a Yas falou, a gente tava se conhecendo, então a gente não sabia nada. Sim, e aí, imagino. ela tava trabalhando, e isso que ela falou foi muito legal, porque eu tava ali tentando resolver as coisas, e eu fiquei de um lado pensando assim, cara, ela vai achar que eu tô tentando... Tomar a rédea das coisas. Entendeu? Você é a host. Aí eu peguei e mandei mensagem pra ela falando, Yas, eu só tô, tipo, fazendo o que você tava... Agilizando. Ela falou, não, é isso mesmo, vai Falei, lá. E agiliza. aí a gente entendeu que, tipo assim, cara, vai ser isso. Quando uma puder, a outra não puder, a outra faz, e é isso. Tchau, tchau. Beijo, tchau, beijo, Steve, beijo, prazer. Pessoal da ProSoja aí, valeu. Valeu, Lindão. Abração. Valeu, E Natan. aí foi isso. E aí resolvi esse negócio da logo com o Helder, mandamos, aí só consegui